Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo vai decidir a Copa do Brasil na sua casa, no Morumbi. Isso mesmo, a CBF sorteou os mandos de campo e definiu dessa forma. Muda alguma coisa o favoritismo? Vamos falar sobre essa grande decisão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A CBF fez o sorteio na sua sede na tarde desta segunda-feira e definiu jogos das finais da Copa do Brasil. 17 de setembro, um domingo, 4 da tarde, Maracanã, Rio de Janeiro. Jogo de volta, 24 de setembro, domingo, 4 da tarde, no Morumbi. Flamengo e São Paulo e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil 2023 em 2 domingos, 4 da tarde, horário nobre do futebol, em que a gente vai poder ver Maracanã lotado num domingo e o Morumbi da mesma forma do outro. Isso foi bom também, porque eu ouvi tanta coisa durante a semana de que o Flamengo iria decidir em casa, porque o Maracanã, porque o Flamengo tem muita sorte no sorteio e tudo mais. Poderia ter acontecido, como não aconteceu, faz parte, o sorteio já diz o nome, né? Mas enfim, né? A galera às vezes prefere acreditar na teoria da conspiração. E o Flamengo já decidiu 8 Copas do Brasil, se eu não me engano, metade no Maracanã, metade fora. Então assim, eu tô falando em finais, tá? E o Flamengo tem 4 títulos. E nem todos ele conquistou no Maracanã, tá? Eu lembro, bom, o Grêmio venceu numa decisão, o jogo da volta no Maracanã em 97, foi tricampeão na Copa do Brasil lá. Flamengo de Romário e tudo mais. E contra o Santo André, em 2004, o Flamengo também perdeu uma Copa do Brasil sob seus domínios, como também ganhou fora. Essa questão é muito interessante, né? Cada um tem uma opinião, se é melhor jogar em casa ou não. Eu vou falar um negócio. É claro que depende do primeiro jogo, né? E aqui não é ficar no muro e nem ficar falando si, mas a gente tem que falar antes de acontecer, né? A gente tem que fazer projeções. É para isso que a gente está aqui também, né? Não adianta... não vamos falar a respeito, vamos falar só depois que acontecer. Não, a gente tem que projetar. E projetando, eu acho que interfere muito mais a questão do momento dos times do que necessariamente o fator local. Mas também é verdade, e aí a gente tem que analisar o contexto, que a gente está falando de Flamengo e São Paulo. E Flamengo e São Paulo têm as suas particularidades, como, por exemplo, a gente não pode desconsiderar esse fato, o fato do atual campeão da Copa do Brasil, com o Flamengo, hoje estar no São Paulo, que é o técnico Dorival Júnior. Isso é um ingrediente para essa final, não tem como desconsiderar isso. Quer dizer então que o São Paulo já ganhou a Copa do Brasil porque o Dorival vai dar o troco no Flamengo? Claro que não. Porque o Flamengo ainda assim, com toda a crise, com todos os problemas, é um time muito bom. É um time de jogadores muito qualificados. E a gente está falando de uma final. Quando a gente fala do momento do Flamengo, que o Flamengo às vezes cria problema para si próprio e que enfrentou uma turbulência nos últimos tempos, e vejam só, a turbulência do Flamengo foi essa. Tá no G4 do Brasileiro e na final da Copa do Brasil. E com 2 jogos passando por cima do Grêmio, que é o 3º colocado do Brasileiro, tá? Mas o Flamengo pegou o Grêmio, fez um 2-0 em Porto Alegre, podia ter feito mais, e fez 1-0 ao natural no Rio de Janeiro, com o Grêmio jogando bem. Esse é o Flamengo. Passou em 2 jogos pelo Atlético Paranaense na fase de quartas de final. Esse é o Flamengo. Que tudo bem, foi eliminado pro Olímpia daquele jeito na Libertadores, absurdamente. Agora, esses jogadores do Flamengo, vocês acham que qual vai ser a postura deles numa decisão contra o São Paulo? Aí, irmão, de verdade, Sampaoli, crise, jogador não sei o quê, batendo... Isso não entra em campo, de verdade, numa final. Não acredito, tá? Agora, é fato também que o Sampaoli, o trabalho do Sampaoli enfrenta problemas, o time não joga o tanto quanto poderia. Esse último empate contra o Inter, por exemplo, o Inter jogou melhor do que o Flamengo em casa. Então assim, o momento dos times para mim é mais importante. O São Paulo, com toda a sua instabilidade de alguns jogos fora de casa, mesmo né, com essa derrota pro América com reservas, ou mesmo os jogos das Copas, tá? Em que você tem aí derrota pro Corinthians, recupera em casa, derrota pro São Lourenço, recupera em casa, derrota agora pro LDU, vai tentar recuperar em casa. Mesmo assim, é o São Paulo muito mais consistente, especialmente quando joga em casa. E aí, aqui está o meu ponto. Depende do primeiro jogo, por quê? Se o Flamengo fizer um jogo do ano, um jogo da vida, e meter 3-0 no São Paulo, praticamente está definido. Porque é muito difícil, né? Você conseguir recuperar esse placar contra esse Flamengo. Por mais que o jogo de volta seja no Morumbi. Agora,
Se o São Paulo conseguir fazer um enfrentamento com esse Flamengo e perder até por um gol de diferença, aí ele tá muito vivo. Tá muito vivo e ainda mais se for um empate ou se vencer o jogo. O Dorival chegou a dizer, vamos ter que tentar vencer os 2 jogos. O Dorival e o Sampaoli estavam presentes, assim como os jogadores, né? O Caleri e o Rafinha pelo lado do São Paulo, o Felipe Luiz e tinha mais um. Agora me fugiu, pelo lado do rubro-negro. Para vocês verem, né? Mesmo que o São Paulo seja, para muitos, o favorito, porque vai decidir em casa, você precisa pensar nesse primeiro jogo. Esse primeiro jogo ele não pode tirar o São Paulo do título, porque isso pode acontecer. Como eu falei, um 3-0, um 4-1, sei lá, um 3-1 fica difícil, porque você precisa reverter em casa num placar muito elástico contra um Flamengo que tem um time muito considerável. Agora, minha opinião, e aí por isso que a gente tem que ir para o contexto. Esse São Paulo, no Morumbi, tá quase, vou usar o termo quase, imbatível. Tá praticamente imbatível. O que o São Paulo construiu esse ano no Morumbi é um negócio mágico. Tem sido assim. Mesmo quando o São Paulo enfrenta dificuldades fora de casa, o Morumbi tem ajeitado as coisas, tem consertado as coisas. Ali, a sinergia entre clube e torcida está caminhando para algo diferente, algo especial. Chico, então quer dizer que o São Paulo já é o campeão na Copa do Brasil? Não, é claro que não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que se o São Paulo volta vivo, que é o que eu estou dizendo do primeiro jogo, perdendo até por um gol de diferença, a chance é muito grande. E é por isso que, na minha opinião, pelo momento dos times, pelo contexto da época, pelo cenário estabelecido, por essa decisão ser no Morumbi envolvendo esse São Paulo, sim, o favoritismo ele pendeu para o lado do tricolor. Essa é só a minha opinião. E favoritismo não ganha jogo. Eu só estou dizendo que o São Paulo está com toda a chance, toda a possibilidade, como nunca esteve, de vencer o título inédito da Copa do Brasil. O Flamengo vai tentar impedir que isso aconteça, porque, repito, não importa a fase ruim, o Flamengo tem grandíssimos jogadores, excelentíssimos jogadores. Ou vocês vão me dizer que um Gabigol, um Arrascaeta, que, enfim, né, pode ser dúvida aí, mas Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Gerson, Everton Ribeiro, pelo amor de Deus. Então, se esses caras resolverem jogar bola, fica bem mais complicado. Agora, o São Paulo contratou o Lucas Moura, tá com uma consistência de time bacana, tem jogadores decisivos, tem jogadores experientes e que podem entrar na história do clube. Esses jogadores estão com a chance de entrar definitivamente na história do clube. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da América, 6 vezes campeão brasileiro, não tem uma Copa do Brasil. Nem Rogério Ceni tem uma Copa do Brasil. Vocês imaginem se esse elenco ganha a Copa do Brasil sobre esse Flamengo, com a final no Morumbi. Esses caras marcam de vez o nome na história. O Caleri, por exemplo, ele alcança um status de ídolo que ele ainda não tem. Ele é um jogador muito querido, para muitos é um ídolo da torcida, mas ele não tem conquistas relevantes. Se o Caleri, estou citando um exemplo de um jogador, porque todos eles vão entrar para a história, mas estou citando um exemplo de um jogador que vai subir um degrau, vai elevar o seu patamar, vai alcançar um status completamente diferente. O próprio Luciano. Jogadores que estão aqui há algum tempo, mas que estão batendo na trave dessas conquistas. A Copa do Brasil pode mudar o rumo de todos eles. E aí, tem favorito? O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!